Oi gente, tudo bem? E sejam bem-vindos ao Livros em Áudio com Débora. E hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro 10 Meninas que Mudaram o Mundo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 90. Corrie ten Boom. O pai de Corrie ajeitou a lupa no rosto e examinou o mecanismo interno do relógio. Com uma chave de fenda minúscula, ajustou um parafuso do tamaninho da cabeça de um alfinete. Corrie adorava ver o pai trabalhar. De tão concentrado no ofício, até se esquecia da filha a lhe fazer companhia. Embora tivesse apenas 6 anos de idade, Corrie já havia aprendido a ficar quietinha enquanto o pai consertava relógios. Às vezes, ela ficava curiosa para saber o que aconteceria se deixasse escapar um longo e escandaloso atim. Mas, quando sentia uma coceirinha irritar-lhe o nariz, Corrie sempre dava um jeito de segurar o espirro. Gostaria de ver isso com a lupa? Perguntou o papai ten Boom. Sim, papai, respondeu Corrie entusiasmada, apesar da dificuldade de manter uma lupa tão grande num rosto tão miúdo. Tinha de ficar com os olhos arregalados e aguentar firme para conseguir a façanha. São diamantes, informou o pai. Você consegue contar quantos há? 1, 2, 3, 4, 5. De quem é este relógio? A dona deve ser milionária. O Sr. Boom sorriu e disse: de fato, é riquíssima. O senhor deve ser o melhor relojoeiro da Holanda, exclamou Corrie maravilhada. Se as mulheres mais ricas trazem o relógio para o senhor consertar, adoro ficar aqui na loja com o senhor. Também gosto de que fique aqui, disse o papai Boom. Você é tão quieta quanto um ratinho. Quando adulta, Corrie viu de perto a Holanda ser ocupada por soldados nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Aviões alemães e ingleses cruzavam os céus a todo momento. Certa noite, o ruído dos aviões era tão intenso que Corrie e sua irmã Betsy não conseguiam dormir. Então, desceram as escadas espirais de sua antiga e pitoresca casa holandesa e foram tomar uma xícara de chá enquanto conversavam. Quando Corrie voltou para a cama, encontrou estilhaços de granada em cima do travesseiro. Se estivesse dormindo, teria morrido, desabafou com a irmã. Betsy confirmou e acrescentou: Deus deve ter salvado sua vida por algum motivo. Corrie, que amava o Senhor Jesus, concordou sem discutir. Mas que motivo será esse? Questionou. Daria tudo para saber. Corrie não tardou a descobrir por que sua vida fora poupada. Poucos meses depois, a família ten Boom conversava sobre a guerra durante uma refeição em que comiam pão de centeio e queijo Gouda. Os nazistas estão obrigando os judeus a usar uma estrela de Davi amarela, comentou Betsy, mas não entendo por quê. Papai ten Boom parecia seríssimo. Nem eu, mas fico temeroso por eles. Não se marcam pessoas assim por nada. E ele tinha toda a razão. Na semana seguinte, Corrie ouviu dizer que os soldados nazistas insultaram meninos judeus só porque usavam estrela amarela. Depois, ficou sabendo que os judeus seriam levados para a prisão, mas o pior estava por vir. Um dia, Corrie viu famílias inteiras sendo arrastadas para caminhões de carga e levadas embora. No íntimo, ela sabia que essas famílias judias jamais voltariam para casa. Precioso Jesus, orou Corrie naquela noite. O que posso fazer por essas pessoas tão necessitadas de ajuda? Quando Corrie se deitou, lembrou-se de que Jesus era judeu e isso só fez aumentar sua vontade de ajudar. Tive uma ideia, disse mamãe ten Boom às filhas depois de assistir à partida de outro carregamento de judeus. Nossa casa é um lugar tão curioso. Tem escadas espirais, quartinhos, sótão,
e porão. Noli, a outra irmã de Corey, interrompeu. Estava pensando a mesma coisa. Podíamos esconder os judeus aqui. Corey e Betsy se entreolharam. É como se fosse um labirinto, acrescentou Betsy. Costumávamos brincar de esconde-esconde quando éramos pequenas e às vezes levava séculos para uma encontrar a outra. O coração de Corey disparou. Será que Deus quer que eu faça isso? Pensou. A família Ten Boom começou a fazer planos e instalaram uma campainha no andar de cima para que, se algum nazista entrasse na oficina com a intenção de revistar a casa, quem estivesse na loja pudesse avisar a família e os judeus lá abrigados. Eles teriam apenas 2 minutos para se enfiar num dos esconderijos. Uma coisa me preocupa, desabafou Noli quando os preparativos estavam quase prontos. Será que as crianças vão conseguir ficar em silêncio se tiverem de se esconder no porão ou no sótão? A poeira pode fazê-las espirrar. De repente, todos na sala ficaram apreensivos, exceto Corey. Sim, disse com firmeza, as crianças vão ficar em silêncio e não vão espirrar. De onde vem tanta certeza? Perguntou Betsy. Quando éramos crianças, recordou Corey, ficávamos quietinhas como um camundongo enquanto o papai consertava os relógios. Quando sentíamos vontade de espirrar, sempre dávamos um jeito de segurar. Muitos judeus foram salvos graças à família Ten Boom, mas houve momentos de verdadeiro apuro. Um dia, toda a família e vários hóspedes estavam sentados à mesa da cozinha, quando de repente um limpador de janelas subiu na escada e, sem mais nem menos, começou a limpar o lado de fora do vitrô. Um dos judeus pensou rápido. Comecem a cantar. Parabéns a você, sugeriu baixinho. Ele vai achar que é uma festa, e assim fizeram. Todos cantaram parabéns para o papai Ten Boom e nunca ficaram sabendo se o limpador de janelas havia ido à casa errada ou se era um espião. Mas os nazistas acabaram descobrindo a fortaleza e os Ten Boom foram detidos, tiveram de separar e foram levados para a prisão. Parecia que demorava séculos até saberem notícias um do outro. Um dia, Corey recebeu uma mensagem codificada dizendo que não se preocupasse, todos os relógios estavam seguros no armário. Ela entendeu as entrelinhas. Os judeus escondidos em sua casa no dia da batida conseguiram escapar em segurança. Corey vibrou de emoção e rendeu graças ao Senhor. Mas a próxima notícia partiu-lhe o coração. Papai Ten Boom havia morrido. Vistam-se e arrumem suas coisas, berraram os guardas logo cedo. Os prisioneiros se entreolharam com um misto de esperança e pavor. Corey orou enquanto se debatia em meio às roupas. Os guardas arrebanharam os prisioneiros em ônibus e furgões do lado de fora do campo. Não demorou muito para descobrirem que não seriam libertos nem mandados de volta para casa. Os ônibus e os furgões se enfileiraram ao lado da estação ferroviária e os prisioneiros iam sendo arrastados para fora feito animais. Foi aí que aconteceu. Corey viu Betsy. Ela se aproximou lenta e sorrateiramente da irmã, sem chamar a atenção dos guardas, e as duas se grudaram uma à outra. Apesar do alvoroço dos demais prisioneiros, Betsy conseguia ouvir Corey dizer: "Louvado seja Deus! Louvado seja Deus!" Quando os vagões de carga pararam na plataforma, homens, mulheres e crianças foram socados para dentro dos compartimentos e, como sardinha em lata, apertavam-se uns contra os outros. Corey e Betsy se deram um abraço e continuaram juntas, e choraram juntas também, principalmente quando se recordavam do papai Ten Boom. Eles estão nos levando para a Alemanha, gritou o Senhor. Vamos passar perto de casa no caminho. O que farão conosco? O que farão com nossos filhos? Lamuriou uma senhora. Nenhum de nós vai voltar vivo da Alemanha, disse alguém com voz pesarosa. E todos concordaram.
Preciso ir ao banheiro, choramingou uma criança. Houve um súbito silêncio no vagão e a voz triste de sua mãe respondia à filha: Sinto muito, você vai ter de fazer aqui mesmo. E todos no vagão esperaram chegar à Alemanha antes que precisassem ir ao banheiro e tivessem de fazer ali mesmo também. Corrie e Betsy foram levadas para Ravensbrück, um dos mais conhecidos campos de concentração de Hitler. Lá foram tratadas como animais. Todo dia tinham de se enfileirar nuas diante dos guardas, mesmo que a temperatura fosse das mais baixas. Os guardas de Ravensbrück não conheciam piedade. Certo dia, Corrie disse à irmã: Não faço a menor ideia de quantas pessoas estão aqui. Betsy também não fazia, mas uma coisa é certa, acrescentou: deve haver 10 ratos para cada pessoa e uma centena de pulgas, completou a irmã. Agradeço a Deus pelas pulgas, disse Betsy. Todo dia agradeço a ele pelas pulgas. Corrie sabia o que Betsy queria dizer. Os guardas nazistas detestavam pulgas. Quando havia muita pulga num barracão, não faziam inspeção ali com muita frequência. Por que Deus nos deixa sair daqui e ajudar os judeus? Perguntou Corrie em voz alta certo dia. Betsy sabia a resposta a essa pergunta. Porque ele tem um trabalho para nós aqui. E não é nos lastimando que vamos conseguir dar conta desse trabalho. A irmã sabia que era verdade. Havia muito pouco que pudesse fazer no campo de concentração, mas num lugar como aquele, até as mínimas coisas ganhavam sentido em todo especial. Corrie e Betsy tentaram achar um jeito de ajudar seus companheiros. É difícil imaginar, mas chegaram a comemorar aniversários, principalmente o das menininhas que estavam lá. Tomavam conta de crianças enfermas para que as mães pudessem descansar e faziam o máximo que podiam pelos doentes e moribundos. Havia amor mesmo em Ravensbrück. Você está tão magrinha, disse Corrie à irmã, quando chegou o inverno. Magrinha e tinindo de frio. Não tem ninguém acima do peso aqui, respondeu Betsy sorrindo, disse. Acho melhor você chamar um engenheiro, porque parece que o aquecedor pifou. Como é que Betsy pode brincar numa hora dessas? Pensou Corrie. Até aqui, até agora, até doente. Betsy teve um acesso de tosse, mas ninguém ligou, a não ser Corrie. Afinal, o coro de tosses era o ruído de fundo normal no alojamento. Sempre que podia, Betsy fazia estudos bíblicos e grupos pequenos de oração. É a melhor ajuda que podemos oferecer num lugar como este, sempre comentava com a irmã. Não sabemos quanto tempo vai durar, por isso é importante que estejamos preparados para morrer. Às vezes, Corrie orava para que Betsy melhorasse, mas outras vezes orava para que sua irmã partisse dos horrores de Ravensbrück para o esplendor e a beleza do paraíso. E foi o que aconteceu. Betsy não melhorou. Jesus a levou para junto dele. Pouco tempo depois da morte de Betsy, Corrie foi libertada. Antes de sair do campo de concentração, porém, foi obrigada a assinar um documento declarando que havia sido muito bem tratada na prisão e que estava gozando de boa saúde. Mas, na realidade, Corrie estava tão doente que foi levada direto para o hospital. Quando chegou lá, olhou-se no espelho e não se reconheceu. Com o tempo, recuperou-se a ponto de poder voltar para casa. O Senhor ainda tem algum trabalho para mim? Sempre perguntava a Deus em suas orações, e ele lhe respondeu. Corrie abriu uma casa na Holanda onde outras vítimas de guerra podiam ir em busca de ajuda e paz. Certo dia, muitos anos depois, um homem veio falar com Corrie após um culto. Ele havia trabalhado como guarda em Ravensbrück. Não é maravilhoso saber que Jesus lavou os meus pecados? Disse com a mão estendida, esperando que Corrie o cumprimentasse. Um turbilhão de lembranças passou pela cabeça de Corrie. Não era ele que havia obrigado Corrie a desfilar nua? Não era ele que havia zombado
da pobre Betsy quando ela disparava a tossir? Por um minuto, o braço lhe pareceu imóvel, como se colado ao corpo. Então, ela fez uma rápida oração silenciosa e Deus lhe inundou a alma de perdão. Corrie ten Boom conseguiu apertar amigavelmente a mão daquele homem, e isso foi um verdadeiro milagre. Você sabia? A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. A Holanda, onde Corrie vivia, foi atacada em maio de 1940 e em 4 dias o país havia sido totalmente invadido pelo exército nazista. A resistência holandesa opôs-se bravamente ao governo nazista. Mesmo assim, mais de 100.000 judeus holandeses morreram nos campos de concentração e quase 500.000 holandeses foram levados para fazer trabalhos forçados na Alemanha. Depois de um terrível inverno de fome e frio no oeste e duras batalhas no leste, as forças nazistas na Holanda se renderam em maio de 1945. Lembre-se, Corrie e sua família sofreram tanto que o mais provável seria Corrie se tornar amarga e agressiva, mas Deus lhe encheu o coração de paz e capacidade de perdoar aos que haviam sido seus inimigos. Lembre-se do milagre maior que é Jesus poder perdoar os pecados que você comete. Pense nisto. Talvez você se sinta no direito de odiar certas pessoas por causa do que elas fazem, mas o rancor só deixará seu coração duro e amargurado. Não é fácil, mas peça a Deus que ajude a perdoar e comece a orar pelas pessoas de quem você sente raiva. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por sua disposição de me perdoar nas inúmeras vezes que pequei contra o Senhor. Ajude-me a perdoar as outras pessoas e a amar seus inimigos como o Senhor ordenou. Amém.